Nesse domingo, 1º do ano de 2024, vamos começar às 8h30 da manhã no jogo do Milan com o Empoli. O Milan em perseguição ainda aos líderes Inter de Milão e Juventus, mas com uma distância considerável, é o meio termo, né? Talvez seja a terceira força da Itália. Se algum dos dois fraquejar, o Milan pode chegar e vai enfrentar o Empoli, que nesse momento ocupa a 19ª colocação da tabela. Depois a gente vai para a Turquia, falar sobre o Fenerbahçe, que enfrenta o Istanbulspor, uma das piores equipes da competição, certamente, com 5 pontos, tem 10 pontos de diferença do penúltimo colocado e muito provavelmente será um dos rebaixados nessa temporada. Depois a gente vai passar um pouquinho na FA Cup, temos o City enfrentando o Huddersfield, é uma cotação do City quase que impraticável, quase que impossível de se trabalhar, mas a gente vai comentar rapidamente. Voltamos para a Turquia no jogo do Galatasaray com o Konyaspor, aqui um adversário um pouquinho mais forte do que o Istanbulspor, só que o Galatasaray joga dentro de casa e continua sendo muito favorito. Um dos principais jogos do dia também está na FA Cup. Infelizmente, essas equipes vão se enfrentar já na terceira rodada, né? Poderia ser um jogo mais pra frente, quem sabe até uma final. Arsenal e Liverpool se enfrentam na casa do Arsenal nessa terceira rodada. Se eu não me engano, Arsenal e Liverpool se enfrentam 1h30 na casa do Arsenal e depois a gente termina no jogo da Salernitana com a Juventus, que é um confronto repetido, né? Há poucos dias atrás nós tivemos a Juventus eliminando a Salernitana da Copa Itália por um placar de 6-1. A Juventus saiu atrás do placar e conseguiu recuperar e golear o jogo. E, obviamente, agora o objetivo da Juve é continuar em perseguição. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, a Inter de Milão já vence o Verona por 1-0. Não sei se o resultado vai se manter assim ou se a Inter vai ampliar ou sofrer um empate, mas a Juventus tem que fazer a parte dela. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse primeiro domingo do ano de 2024, dia 7 de janeiro. Começamos o nosso planejamento às 8h30 da manhã na Itália nesse domingo. O Milan enfrenta o Empoli fora de casa. O Milan, como eu falei, ainda está em perseguição a Juventus e a Inter de Milão, mas talvez por conta do foco da Europa League, talvez por não ter aquecido as turbinas, vamos dizer assim, tão cedo, o Milan tenha ficado um pouquinho para trás. A quantidade de derrotas do Milan atrapalha um pouco também. Não tem uma defesa tão sólida e isso acaba dificultando essa briga. Mas o Milan ainda é um dos melhores visitantes da competição e ainda pode se meter nesse bolo aí no segundo turno principalmente. Os últimos jogos do Milan, a equipe venceu o Cagliari e o Sassuolo. O Cagliari foi para a Copa Itália, o Milan se classificou para enfrentar a Atalanta nas quartas de final. O Sassuolo já foi na Série A italiana, vinha de um empate contra a Salernitana fora de casa e uma vitória contra o Newcastle fora de casa, que colocou a equipe na Europa League. Os últimos jogos fora, o Milan sofreu gol em todos os jogos, 2 para o Lecce, 3 para a Atalanta, 1 para o Newcastle e 2 para a Salernitana, mas também marcou em todos os jogos fora. Então, perceba que não é só difícil confiar no Milan em relação a vitórias, mas também é difícil confiar na parte defensiva do Milan, né? O Empoli vem em alguns jogos sem vitória, a última delas de maior destaque foi contra o Napoli fora de casa na Série A. De lá para cá foram 6 jogos sem conseguir vencer, com 3 empates e 3 derrotas. Dentro de casa, o Empoli vem sofrendo gols também em todos os jogos, mas não marca em todas as partidas, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Milan venceu 4 dos últimos 5 confrontos, inclusive com 2 vitórias fora, e tivemos um empate na casa do Milan no ano de 2023. Utilizando o nosso PDF de apoio nessa 19ª rodada, temos um Milan com mais iniciativa, bem mais do que o Empoli, com um ataque mais poderoso, não falhou em marcar em nenhum jogo, inclusive tem uma média de quase 2 gols por jogo. Já o Empoli em quase 70% dos jogos não consegue marcar, mas as duas equipes sofrem com frequência e é isso daqui que tem atrapalhado o Milan no seu plano de disputar o título. Tá? O primeiro tempo do Milan é melhor, tem bem mais gols marcados, só que, de novo, o calcanhar de Aquiles do Milan é a defesa. O Milan tem mais vitórias, menos derrotas, mas ainda assim sofre quase a mesma quantidade de gols. O segundo tempo do Milan não é confiável, tá? O Milan sofre até mais gols do que o próprio Empoli. Então, muita cautela na segunda etapa do Milan. Nos momentos dos gols, o Milan tem sofrido bastante depois dos 60 minutos. Mais de 55% dos gols do Milan são sofridos nos minutos finais e o Milan acelera bastante do meio do primeiro tempo até o final dele, tá? Já a equipe do Empoli marca poucos gols, então tá dividido aqui em vários momentos do jogo, mas não tem um momento assim tão discrepante onde acaba sofrendo. É o Milan que puxa um pouco mais essa questão dos gols nos momentos finais.
Se você é um trader por aqui, sinceramente, devido a essa baixa qualidade da defesa do Milan, eu não consigo ter tanta confiança para vir para esse jogo pensando apenas em trabalhar a favor do Milan. Na verdade, também não venho com a ideia de trabalhar contra o Milan, porque o Empoli é tão fraco defensivamente quanto. Então a ideia aqui é aplicar uma leitura de jogo ao vivo, entender se no primeiro tempo o Milan de fato vai apresentar essa superioridade que ele vem apresentando, para que a gente possa tentar buscar alguma coisa talvez contra a equipe do Empoli. Se você é um Panther por aqui, o primeiro critério que você tem que levar em consideração é justamente o risco do Milan sofrer um gol. O Empoli não é uma equipe goleadora, não tem um ataque tão sólido, não consegue marcar tantos gols, mas o Milan sofre com um pouco de frequência. Se você entende que o Empoli é incapaz de fazer um gol no Milan, tudo bem. Eu acho que o Milan tem essa capacidade de sofrer. Tá? Então, se for para trabalhar a favor do Milan, que seja com uma cotação um pouco mais elevada. Tá? Não estou nem dizendo que o Milan pode talvez ter dificuldade de marcar, porque o Milan tem um bom poderio ofensivo. O problema aqui talvez seja a dificuldade do Milan em não sofrer. Então talvez buscar essa cotação mais alta pode ser mais interessante. Tá? No mercado de gols eu gosto de pensar nesse over 1,5 das últimas partidas que eles fizeram. Tivemos 3-0, 4-2, 1-0 e 3-1 e 0-0. O 1,5 fica ali no meio termo, mas obviamente eu gostaria de um jogo desempatado. Se for para trabalhar a favor do mercado de gols por aqui, obviamente eu gostaria de ver o favorito na frente antes de me posicionar, porque eu tenho um Milan defensivamente frágil, que pode conceder um empate, mas eu tenho também um Empoli frágil defensivamente, que pode se expor e acabar tomando gols no contra-ataque. Às 10 horas da manhã na Turquia, o Fenerbahçe enfrenta o Istanbulspor com uma cotação de 1,20. Antes de falar desse jogo, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, que ajuda demais para o YouTube divulgar para novas pessoas, novos usuários. Se você puder ajudar, vai ser uma excelente forma de ajudar. O conteúdo aqui é completamente gratuito e é uma forma de você impulsionar o canal para novas pessoas. Posso contar contigo? E claro, se você não é inscrito no canal também, fica o convite, se inscreve, ativa as notificações, participa do canal do Telegram e tudo que tem disponível para vocês, tá bom? O Fenerbahçe é muito favorito por aqui, não só porque ele é hoje o líder do campeonato junto com o Galatasaray, mas porque nós temos o Istanbulspor sendo uma das piores equipes da competição, talvez uma das piores nas últimas temporadas, tá? Com apenas 5 pontos conquistados em 17 partidas, que é uma coisa absurda, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos 7 vitórias em 8 do Fenerbahçe nessa 19ª rodada. 75% das vezes que o Fenerbahçe joga fora de casa, ele não sofre gol, não falhou em marcar na maioria dos jogos e saiu na frente em quase 90% desses jogos. O Istanbulspor sofreu gol em todos os jogos, tem dificuldade de marcar e tem pouca iniciativa. A média do time é quase de 2 gols sofridos por jogo. Não é tanta goleada sofrida, mas é bastante derrota. Né? O primeiro tempo do Fenerbahçe é superior, principalmente defensivamente falando, né? É um time que marca mais gols, que tem mais vitórias. O segundo tempo, mesma coisa, principalmente na parte defensiva. Eu gosto muito disso, né? Um bom favorito começa com um bom desempenho defensivo. O Fenerbahçe é uma equipe que marca relativamente de cabeça de escanteio e o Istanbulspor tem sofrido nesse fundamento, tá? E nós temos incidência aqui de gols nos minutos finais do jogo, para quem gosta, obviamente, de situação de over limite, né? Nós temos o Istanbulspor sofrendo bastante, com uma frequência maior aqui depois dos 80, e o Fenerbahçe também acelera nesses momentos. Nós temos uma cotação de 1,20 que para você que é um trader não te assusta, né? Se você tem metodologia para trabalhar a favor do favorito, sem problema nenhum, podemos trabalhar aqui a favor do Fenerbahçe desde que ele se imponha, desde que ele tenha uma superioridade bem forte, uma agressividade muito grande desde o início do jogo, tá? Para você aproveitar esse tipo de cotação, o melhor cenário é trabalhar numa exchange. Se você não tem ainda uma ideia de como funciona o trade numa exchange, você vai fazer o meu curso, que é completamente gratuito, aqui embaixo, e vai utilizar a maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair. Eu já fiz um vídeo, o William vai anexar aí sobre o novo bônus da Betfair, dedicado para quem vai aprender sobre trade, que na minha opinião foi o melhor bônus já criado para as exchanges, e obviamente tem o link do curso aí embaixo e do bônus também para você ganhar até R$200 de reembolso das primeiras 5 semanas de estudo. Tá? Então, se você é um trader, e assim como eu vou buscar esse tipo de situação. Se você é um Panther por aqui, nós temos 2 cenários cabíveis. O primeiro seria torcer para que o Fenerbahçe não marcasse no primeiro tempo, né? Para que essa cotação valorizasse para você trabalhar a favor no segundo tempo. Ou, quem sabe, até um Istanbulspor fazendo o gol primeiro. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. O segundo cenário seria trabalhar essa fragilidade do Istanbulspor para tentar buscar um handicap asiático. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Fenerbahçe venceu por 2-0, 4-0, 5-2 e 3-1. A última, especificamente, foi um 3-3. Mas como essa temporada está muito mal, o Istanbulspor, a gente pode pensar, quem sabe, numa vitória do Fenerbahçe por mais de um gol de diferença. O handicap asiático, então, menos 1,5, menos 1,25 pode ser interessante.
Tá? Em relação ao mercado de gols, o melhor dos mundos é o Fenerbahçe na frente, principalmente lá naqueles últimos minutos. Quem sabe o Istanbulspor precisando do resultado e podendo sofrer aqui nos contra-ataques. Tá? Dá para pensar, quem sabe, até no over 2,5. Tá baixa essa cotação agora, mas numa valorização pode ser uma cotação interessante, principalmente com o Fener na frente do placar. Seguimos na Turquia, agora 1h da tarde, jogo do Galatasaray com o Konyaspor. De novo, um super favorito na Turquia, dessa vez o Galatasaray em casa, diferente do Fenerbahçe que joga fora de casa. De novo, uma equipe liderando o campeonato, com os mesmos números de pontos e vitórias, empates e derrotas que o Fenerbahçe, mas nós temos um adversário um pouco mais qualificado, defesa um pouco menos vazada, ataque um pouco mais efetivo. Tá? Como mandante, a equipe do Konyaspor perdeu 4 dos 9 jogos que disputou e tomou menos gols do que marcou. E o Galatasaray é um dos melhores visitantes da competição. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a equipe do Galatasaray venceu 3 partidas e o Konyaspor venceu 2. Atenção, hein? Que é um adversário que já complicou a vida do Galatasaray em algumas situações. Porém, quando o Galatasaray joga em casa contra o Konyaspor, vitória por 1-0, 1-0 e 2-1. Perceberam a semelhança? Vitórias por apenas 1 gol de diferença. Isso informa que o Konyaspor vende caro essas derrotas para a equipe do Galatasaray. Utilizando o PDF de apoio, se você não é membro do canal, você pode ser membro pelo botão Seja Membro ou pelo link na descrição do vídeo. Tem um linkzinho escrito Seja Membro. Sei que muita gente fala, não estou conseguindo achar o botão. Aí embaixo tem. E no vídeo de apresentação você entende como se tornar membro via Pix, para você ter acesso a todos os jogos do PDF de apoio, tá? Mas eu vou passar aqui na tela, obviamente, para você ver sobre esse jogo do Galatasaray sem nenhuma restrição, tá bom? Bom, o Galatasaray venceu todos os jogos que fez dentro de casa, foi o primeiro a marcar em quase 90% dos jogos, não falhou em marcar, obviamente, como venceu todos, e ficou quase 40% dos jogos sem sofrer gol. Time excelente. O Konyaspor sai na frente em quase 40% dos jogos. Seria bom se o Galatasaray não fosse tão bom, né? Falhou pouco em marcar. É um ataque que tem uma média de 1 gol por jogo, mas em quase todas as partidas sofre gol. Tem uma média bem grande de gols sofridos por aqui. O primeiro tempo do Galatasaray é tudo que a gente precisa, desde que ele seja confirmado. Mais vitórias, menos derrotas, na verdade nenhuma derrota, poucos gols sofridos e muitos gols marcados. Precisamos de uma confirmação, mas a expectativa aqui pode ser criada. No segundo tempo, o Galatasaray passa a sofrer mais gols, passa a vencer menos, começa a perder, mas continua tendo números melhores do que o Konyaspor. Nos momentos dos gols, algumas curiosidades por aqui. O Galatasaray costuma sofrer os seus gols do final do primeiro tempo para o meio do segundo. Todos os gols sofridos do Galatasaray foram nesses momentos. Olha que curioso, né? 100%, né? Depois dos 40 até os 70. E é uma equipe que marca nos minutos finais, mas marca com mais afinco no meio do primeiro tempo para o meio do segundo. O time do Konyaspor sofre bastante dos seus gols, quase 40%, isso aqui é um número alto, depois dos 90. Isso indica o que pra gente? Uma equipe que se estiver na frente pode ter dificuldade de manter a vantagem, de tomar um impacto. Uma equipe que se estiver atrás pode se expor e tomar um gol de contra-ataque. Então a gente pode ficar de olho sim em situações de gols no final. Tivemos agora há pouco, lembra? Eu comecei o vídeo falando da Inter de Milão com o Verona. Vencia a Inter por 1-0. Depois o Verona empatou. A Inter fez o 2-1 no finalzinho, que é onde o Verona mais sofria gol. Mas foi puro entretenimento esse jogo, porque a Inter teve um contra-ataque sem goleiro para marcar o terceiro, mas na verdade tinha sido pênalti no lance seguinte. Aí o juiz deu pênalti, o Verona poderia ter feito 2-2. O Verona jogou a bola na trave e o jogo terminou 2-1. Mas tinha incidência do Verona sofrer nos minutos finais também. Então a gente pode levar isso aqui em consideração, tá? Se você é um trader, se esse primeiro tempo do Galatasaray se confirmar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um back favorito no primeiro tempo por aqui. Lembrando, estabilização do mercado, fica muito mais fácil da gente poder trabalhar, tá? Se não for confirmado, vamos ficar de fora. Lembrando que o Konyaspor costuma vender caro essas derrotas. Se você é um punter, dado os últimos jogos, onde o Galatasaray só venceu por um gol de diferença, e a possibilidade do Galatasaray não cumprir um handicap, eu não vou te indicar aqui situações agressivas. Vitória por 2, 3, 4 gols de diferença. Não vou. Qual o cenário que você pode pensar por aqui? Deixa esse jogo ali escanteado. Se o Galatasaray, se você é um punter, né? Se o Galatasaray não marcar no primeiro tempo, ali por volta dos 70 minutos, onde o Konyaspor começa a sofrer mais os seus gols, talvez pensar numa possibilidade de over limite ou numa vitória do Galatasaray se o jogo não tiver ainda com o Galatasaray na frente do placar. Se o Konyaspor sair na frente, talvez no final pensar numa dupla chance do Galatasaray, mas com essa cotação de 1,25 eu não te indico trabalhar. Saindo um pouco da Turquia, vamos falar sobre Arsenal e Liverpool, jogo que acontece na terceira rodada da FA Cup. Poderia ser
um jogo de final, né? Um jogo da semifinal e tudo mais. Mas infelizmente vamos se enfrentar na terceira rodada. O Arsenal aqui é favorito a 1,91. E a gente tem que entender um pouco mais do contexto do porquê essa odd está por aí. Eu vou te dar um contexto que vai fazer essa cotação fazer um pouco de sentido, mas a gente vai contestar esse contexto, tá bom? Já te adianto isso. Primeiro é o seguinte, não é pelo fato do Arsenal jogar em casa, mas pelo fato de que 3 dias depois, o Liverpool vai enfrentar o Fulham, aqui ó, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, jogo de ida, porque é um jogo, se eu não me engano, ida e volta. Primeiro jogo na casa do Liverpool, segundo jogo na casa do Fulham. Segundo jogo vai ser no dia 24 de janeiro. E, além disso, o Liverpool, além de ter que manejar esses 2 jogos importantes, ainda pode, obviamente, perder o Salah. Não sei se o Salah joga o último jogo dele contra o Arsenal, mas é muito provável que jogue o último jogo contra o Arsenal. Não sei se consegue jogar a primeira semifinal contra o Fulham. O Arsenal, o próximo jogo do Arsenal, só será no dia 20 de janeiro. A Premier League vai ter uma pausa aí pequenininha para que as equipes descansem um pouquinho. Né? Eu vou até pegar aqui o próximo jogo do Arsenal só para confirmar, tá? Já tá aí na tela, mas eu vou confirmar se não tem mais nenhum. Se não tem nenhum amistoso. Não, é isso mesmo. Dia 20 de janeiro o Arsenal retorna à Premier League contra o Crystal Palace. Ok? Então, nós temos um Arsenal que vai entrar podendo colocar o time todo titular porque sabe que tem um descanso pela frente. Mesmo as 2 equipes disputando a Premier League, mesmo o foco sendo a Premier League. E um Liverpool que pode ter o último jogo do Salah antes da Copa Africana e tem 3 dias depois, e é poucos dias de descanso, uma semifinal da Copa da Liga Inglesa. Entre a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa, a FA Cup é mais importante, mas é uma Copa, é uma semifinal. O Liverpool chegou até ali, tá bom? Então vamos tomar um pouco de cuidado. Nesses moldes, se o Liverpool mesclar jogadores, essa cotação do Arsenal vai fazer um pouco de sentido. Mas vamos contestar essa contestação. Porque se o Liverpool não colocar o time titular, podemos ter um jogo bem igual por aqui, tá? Um jogo onde talvez o Arsenal tenha mais posse, de fato, mas o Liverpool pode ser agressivo. O fio da meada, então, vai ser o quê? Se o Liverpool vai estar titular ou não, tá bom? Então a gente só vai poder finalizar essa contestação na hora que a escalação sair, uma hora antes do jogo. Utilizando o PDF de apoio com base numa escalação titular do Liverpool. Fora de casa, o Liverpool não sai tanto na frente do placar, mas não falhou em marcar em nenhum jogo na Premier League. Tem sofrido gol com frequência, mas é o mesmo número de gols do time do Arsenal. O Arsenal tem mais iniciativa, mais vitórias e tem mais gols marcados. O primeiro tempo das 2 equipes é muito parelho. O Arsenal vence um pouquinho mais, perde um pouquinho menos, toma um pouco menos de gol, marca um pouco mais de gol, mas no frigir dos ovos é muito parecido. O segundo tempo, então, nem se fala. Muito, muito parecido. Só que o Arsenal tem marcado mais gols de cabeça. O Liverpool, depois dessa melhora do Van Dijk, que eu não sei se vai ser titular ou não, tem tido uma melhora também na parte defensiva. Né? E a gente já viu aqui que os momentos dos gols, a gente lembra, por exemplo, do Liverpool vencendo jogos no finalzinho, a gente lembra do Arsenal vencendo jogos no finalzinho, o Arsenal tomando gols no final. Então temos aqui uma incidência bem grande de gols no final, depois dos 80, para você que gosta de trabalhar over limite. O principal fator aqui para você que é um trader é essa uma hora antes do jogo. Saiu a escalação, é o Liverpool titular? Talvez o Liverpool tentando aproveitar um Salah, pelo menos no primeiro tempo, antes dele ir para a Copa da África, alguma Copa Africana. Bom, aí nós temos um Arsenal tendo um pouco de dificuldade, porque se o Liverpool consegue fazer uma marcação-pressão, o Arsenal vai ficar um pouco ali mais tendencioso a errar na saída de bola. Agora, se o Liverpool entra mesclado, o Arsenal está sendo cobrado por conta dos últimos jogos. O Arsenal perdeu 2 jogos seguidos, um para o West Ham e um para o Fulham, um em casa e um fora. Mesmo tendo saído na frente do Fulham, ele tomou a virada. Então, em relação a ser cobrado, a cobrança, a momento, o Arsenal está sendo mais cobrado. Então, podemos ter um Arsenal mais agressivo por aqui, tentando dar uma resposta, tá? Então, se você é um trader, cautela na escalação e na leitura de jogo, tá bom? Se o Liverpool não conseguir fazer uma boa marcação-pressão, o Arsenal pode tomar conta do jogo. Se você é um punter, primeiro eu gosto de pensar no mercado de gols, só que, como é Copa, a tendência é que as equipes entrem um pouco mais mornas e tudo mais, por mais que já tenha uma rivalidade por aqui, eu gostaria de pensar no mercado de gols pós primeiro gol. Então eu vou olhar para o 2,5 depois do 1-0. Com uma cotação, obviamente, mais elevada. De preferência, se 1-0 for do Arsenal, tá? Que é o time que precisa dar uma, entre aspas, resposta. Dá para pensar no ambas marcam por aqui? Também dá. Os últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada? 1-1, 2-2, 3-2, 2-0, 2-0. Os últimos 3 jogos tivemos o ambas marcam sim. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, o Arsenal não perdeu nos últimos 3 jogos, mas sofreu gol nos últimos 5. E o Liverpool sofreu gol nos últimos 3, tá? Então dá sim pra gente pensar, quem sabe, no ambas marcam por aqui. Cuidado com
questão da escalação. Se você vê um Liverpool com o Salah titular e marcando pressão, dificultando a saída do Arsenal, o Arsenal pode se complicar. Agora, um Liverpool misto, sem o Salah, sem conseguir efetividade nessa marcação-pressão, o Arsenal tem condição de dar uma resposta para esse momento ruim que ele está vivendo na Premier League. E o fator-chave por aqui é, daqui a 3 dias, o Liverpool tem um jogo importantíssimo. Talvez, importantíssimo, não é importante, que é a Copa da Liga Inglesa semifinal. E o Arsenal não tem nada além de descanso. Às 2 horas da tarde na Itália, a Juventus enfrenta a Salernitana num jogo praticamente espelhado, né? Pelo menos do que a gente analisou essa semana, que foi Juventus e Salernitana na Copa Itália. É óbvio que o interesse da Salernitana na Copa Itália, mesmo a Salernitana tendo aberto o placar cedo, né, por uma falha defensiva do zagueiro da Juventus, é diferente. A Salernitana, a grande briga da Salernitana é escapar do rebaixamento. Nesse momento, a distância para sair do rebaixamento é de 3 pontos, né? Nesse momento. Afinal de contas, o Verona já jogou e já perdeu para a Inter. Teve até chance de empatar no final, mas não conseguiu. Então o Verona já tem um jogo a mais. Então, o interesse da Salernitana nessa temporada, não acho que seria chegar numa final, ser campeão da Copa Itália, até porque é difícil para a Salernitana, uma equipe tão frágil, principalmente defensivamente falando, para chegar num nível assim, numa competição dessa. Mas, na Série A italiana dá para tentar escapar, tá? Como mandante, a Salernitana venceu uma partida, perdeu 4 e tomou o dobro de gols que marcou. Como visitante, a Juventus é uma das melhores. E em caso de vitória no jogo de hoje, a Juventus mantém-se na mesma distância da Inter de Milão, que quase se complicou contra o Verona. Então, uma vitória importante para continuar se distanciando do Milan e tentar se manter próximo da Inter de Milão. Dá para ver pelas cores predominantes aqui que a Juventus é muito mais time, né? Não é à toa que a Salernitana está lá embaixo na tabela. A Juve foi a primeira a marcar em quase 80% dos jogos. A Salernitana não saiu na frente na Série A italiana em casa nenhuma vez. Contra a Juve já saiu na Copa Itália, mas na Série A italiana nenhuma vez. A Juventus venceu mais, porém não é uma equipe tão goleadora. Eu já comentei isso para vocês. A Juventus, faço até piada, né? A Juventus não pratica um futebol tão alegre como o seu treinador, porque realmente não é uma equipe tão goleadora. Mas, no último jogo da Copa Itália, como a Salernitana se mandou depois de tomar um empate e a virada, a Juventus conseguiu progredir no campo e conseguiu marcar 6 gols. Isso é uma coisa um pouco atípica, tá? Os melhores jogos da Juventus, assim, geralmente tinham 1-0, 2-1, 2-0. Então a média de gols marcados da Juve é 1,56 e a da Salernitana é 1 gol. Então não é tão diferente. O primeiro tempo da Juventus é muito bom. Bem mais vitórias, no caso a Salernitana não ganhou nenhum primeiro tempo. Menos derrotas, muito mais gols marcados, 9 vezes mais gols marcados e bem menos gols sofridos. É esse primeiro tempo aqui que a gente espera para poder trabalhar a favor da Juventus. Se vai se confirmar ou não sabemos, tá? E no segundo tempo nós temos uma igualdade. A Juventus passa a vencer menos, inclusive a Salernitana tem mais vitórias, a Salernitana marca mais gols. A única deficiência da Salernitana segue sendo a parte defensiva. A Juve tem uma boa bola aérea, inclusive utilizou um pouco disso para poder punir a Salernitana no primeiro jogo, né, no jogo da Copa Itália que a gente comentou. E nos momentos dos gols, olha que interessante, a Juventus tem sofrido com frequência nos minutos finais, mas também marca nesse momento, que é justamente onde a Salernitana marca mais os seus gols. Depois dos 50 minutos, a Salernitana marcou quase 90% dos seus gols e também sofreu quase 30. Se eu não me engano, eu vou pegar o último jogo aqui da Copa Itália, que eu lembro que eu trabalhei o mercado de over à frente nos minutos finais. A Juventus marcou aos 88 e aos 91 e também tivemos um gol aos 75. Então, dá para ficar de olho sim nos minutos finais por aqui, mas lembrando, é outra competição, tá? Não existe essa necessidade tão gigantesca de uma grande exposição da Juventus por aqui, até porque ela joga fora de casa, o grande objetivo da Juventus é só vencer. Se você é um trader, se aquele primeiro tempo da Juventus se confirmar, podemos trabalhar aqui um back favorito na Juve, tá? Somente se aquilo lá se confirmar, muita imposição. É o que eu venho buscar. Se você é um punter por aqui, acredito na vitória da Juventus, mas com aquela queda de aproveitamento no primeiro tempo, talvez uma cotação um pouco mais elevada faça um pouco mais de sentido pelo risco que você pode correr. Afinal de contas, a Salernitana produz mais ofensivamente no segundo tempo. E a gente viu que a discrepância entre eles é na parte defensiva e não na parte ofensiva. Então existe a possibilidade sim da Salernitana, quem sabe, marcar um gol por aqui. Então se for trabalhar a favor da Juve, uma odd mais alta é mais interessante. Se a Juventus estiver atrás do placar, dá para pensar numa dupla chance. E se ela empatar o primeiro tempo, dá para tentar pegar uma cotação um pouco mais alta.
Gosto de pensar no over 1,5, principalmente numa cotação mais elevada no final do jogo, se o jogo tiver 1-0, por exemplo, porque existe a necessidade, se a Juventus estiver na frente, da Salernitana se expor para tentar pontuar ou virar o jogo para sair da zona de rebaixamento, e se a Juventus estiver atrás, para tentar manter a posição e a proximidade com a Inter de Milão. Então a necessidade aqui vai ser grande dos dois lados. Dá para pensar no 2,5 se a Juventus estiver marcada no primeiro tempo, a Salernitana estiver se expondo demais. É possível termos um ambas marcam por aqui? O mercado não acredita. Depende muito do segundo tempo da Juve, que é uma equipe que tem oferecido oportunidade, e a Salernitana pode se expor com muito afinco, né? Pode até oferecer muito espaço, mas quem sabe busca um golzinho. Eu prefiro não te indicar esse ambas marcam. Eu prefiro pensar ou no over 1,5 ou no 2,5, mas aí precisamos de um jogo desempatado. O jogo 0-0 aqui não é um resultado ruim para a Salernitana. Por exemplo, o Verona, que está disputando também uma tentativa de escapar do rebaixamento, foi lá na casa da Inter e perdeu. Se a Salernitana empata com a Juventus, é um ponto que você conquistou contra uma grande equipe. E isso faz diferença na hora do desempate, tá bom? Então, cuidado. Acho que é mais um jogo ao vivo pra gente buscar do que propriamente pelo peso da camisa já sair pensando em trabalhar a favor da Juventus. Porque são momentos distintos. A Juventus no primeiro tempo e a Juventus no segundo. Nas opções de jogos extras para você complementar a sua grade de trabalho, já falamos sobre a possível vitória do Fenerbahçe e do Galatasaray, e também falamos da Juventus. Temos o City enfrentando o Huddersfield, com uma cotação muito difícil de praticar por aqui. Nem eu, que sou trader que trabalho num back favorito, gosto de trabalhar cotações assim abaixo de 1,10. Se você for trabalhar alguma coisa aqui, toma muito cuidado, porque o City pode entrar com um time bem misto para dar uma descansada no pessoal, se bem que o próximo jogo do City agora é no dia 13, né? Contra o Newcastle. Acho que é um jogo atrasado. Então o City não vai descansar ainda. Então é sim possível que o City mescle os jogadores e que o City faça apenas, né, uma conta do chá aqui. Então toma um pouco de cuidado também com os mercados asiáticos, tá bom? Temos em Israel o Maccabi Tel Aviv enfrentando o Hadera e o Haifa enfrentando o Katamun. E o Barcelona enfrenta o Barbastro, que é um time de divisão bem inferior por aqui. É muito provável que o Barcelona, que vai viajar agora para disputar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, primeiro jogo aqui contra o Sassuolo, coloque os times mistos, né? Um time reserva. Muito provavelmente o Vitor Roque vai estar na frente do ataque da equipe. Então, trabalhar a finalização do Vitor Roque, quem sabe gol do Vitor Roque, que quer mostrar resultado, que quer mostrar para que veio, pode ser interessante, tá? Dos favoritos que podem se complicar, já falamos do Milan. Tem o West Ham que enfrenta o Bristol City, que é um time de segunda divisão, mas o West Ham tá sofrendo ali com alguns desfalques. Não sei se o Paquetá vai jogar, talvez não jogue. Toma um pouco de cuidado. A Lazio enfrenta a Udinese. É sempre muito difícil enfrentar a Udinese na sua casa, por isso que o mercado aqui já subiu um pouquinho a cotação da Lazio. O Arsenal, a questão da complicação do Arsenal passa muito pela escalação que o Liverpool vai colocar em campo e se o estilo de jogo do Liverpool vai funcionar. Então, um jogo mais pro ao vivo. Torino e Napoli. O Napoli tem boa história quando vai visitar o Torino nos confrontos diretos, mas ainda assim é um time muito cascudo, tá? Então é um jogo para correção de preço, assim como Roma e Atalanta. É um jogo difícil, a Roma continua ali tentando buscar uma vaga no G4, né, para tentar buscar uma vaga na Champions, e a Atalanta é um empecilho. Então é um confronto direto por aqui, pode ser um bom jogo para correção de preço. Nos outros jogos complementares temos a Copa do Rei da Espanha e a Copa da França e a FA Cup. Então tem vários jogos aqui, ó. Mallorca joga, o Celta Vigo joga, Marseille, Lyon, Mônaco. Aí temos o Wrexham, acho que é assim que fala, né? Que é o time famoso da sua série aí na televisão. Tem o Leeds, que eu tô sempre elogiando, que é uma equipe que joga muito bem, principalmente dentro de casa. Não sei como é que vai se comportar o Leeds fora de casa. O Nottingham Forest, que é de primeira divisão, pega o Blackpool. Temos o Panathinaikos na Grécia. Na Grécia também tem o Aris, tem o Olympiacos, o Sassuolo, o Sevilha, o Villarreal, o Valência e o Bilbao jogam na Copa do Rei, assim como a Sociedad e o Las Palmas. E o Paris Saint-Germain enfrenta um time da quinta divisão, que é o Revel, provavelmente aqui com uma cotação de 1,01. É mais um jogo de entretenimento do que de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você amanhã no nosso planejamento de segunda. Fica a dica para você, principalmente nesses jogos de Copa, para tomar cuidado com o peso da camisa. Principalmente na Copa do Rei, tá? Que a gente tem mania de ter a percepção de que aquele time que entra em campo contra equipes da terceira, quarta e quinta divisão da Copa do Rei estão com a mesma intensidade da La Liga e às vezes não estão, tá bom? Toma um pouco de cuidado com isso. Um abraço.